Hoje é segunda-feira, dia 4 de maio, e eu vim toda temática pra esse vídeo. Pra quem não tá entendendo, 4 de maio é o dia de Star Wars, então que a força esteja com todos nós esse ano, porque a gente definitivamente tá precisando. Mas, enfim, hoje no meu cronograma minhas aulas ao vivo começam. Elas começam à tarde, da 1h30, eu acho, da 1h20 até as 6. Então todo dia eu vou ter 4 aulas ao vivo da apostila 4. Como eu disse pra vocês no último vídeo, eu ainda não terminei a apostila 3. E eu quero dar continuidade certinho. Então meu plano pra terminar a apostila 3 e entrar na apostila 4 nas aulas ao vivo era, por exemplo, hoje à tarde eu tenho Física 1, hoje de manhã eu termino as aulas que faltam de Física 1 da apostila 3. Então eu meio que fiz um cronograma pra isso, que eu pretendi estudar domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, pra ficar certinho nas aulas da tarde. E eu já comecei ontem, eu fiz 4 aulas ontem, só que eu fiz à noite, e daí eu não quis gravar porque, enfim, eu tava ridícula e a iluminação tava horrorosa, então de jeito nenhum eu ia gravar. Só que eu assisti às aulas e não fiz os exercícios, que é uma coisa que eu quero fazer hoje. Então hoje eu tenho algumas aulas da apostila 3 pra fazer, as aulas ao vivo à tarde, e depois eu quero fazer exercícios de todas essas aulas e das aulas de ontem. Mas hoje também eu inicio um cronograma de 9 semanas. Eu não tô conseguindo acompanhar as aulas de gramática e as aulas de matemática pelo meu curso presencial, então eu comecei a assistir algumas aulas no Ferreto e na Sala do Saber e percebi que tava funcionando melhor pra mim. Então, pra organizar certinho, eu decidi fazer um cronograma só pra isso, que vai durar 9 semanas, né, até a última semana de junho, pra ver tudo que eu ainda não vi, né, de matemática, de gramática e uma das frentes de física, que é a parte de elétrica e tudo mais, que eu também não tô conseguindo acompanhar muito com a didática do professor do curso presencial. E eu gostei das aulas do Ferreto também, então eu vou fazer por lá. Eu tenho cupom nas duas plataformas e eu sou parceira dessas plataformas porque eu realmente uso, confio e indico pra vocês. Mas enfim, por exemplo, função do primeiro grau, função do segundo grau, toda a parte de geometria plana e de triângulos, eu já vi, então eu já nem vou mais fazer essa parte pelo Ferreto. Eu vou começar com outras matérias. E gramática, por exemplo, termos ligados ao verbo, termos ligados ao nome, toda a parte de morfologia, eu já vi também, então eu vou chegar direto na parte das orações. Por isso que 9 semanas vão ser ok. Eu vou fazer essas aulas durante a tarde, no momento que eu deveria ter gramática, por exemplo, ou matemática, eu vou colocar essas aulas do Ferreto e da Sala do Saber. Então vai ser bem tranquilo de conciliar tudo. E é basicamente isso. Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês, mas não tem segredo nenhum. Eu tenho um vídeo só falando como eu fiz meu cronograma, eu posso deixar linkado aqui em cima. Mas é basicamente, tu pega o tempo total que tu tem, todas as matérias que tu tem pra estudar e vai distribuindo ao longo de cada semana. Mas é basicamente isso. Bom, então deixa eu mostrar pra vocês esse meu cronograma. Eu tô usando o aplicativo OneNote da Microsoft, que tu pode criar blocos e dentro desses blocos tu cria pastas. E daí aqui dentro de cronograma eu tenho uma página para aulas ao vivo e para aquelas 9 semanas que eu comentei com vocês. Então, por exemplo, aqui na semana 1, que é essa semana por acaso, matemática eu tenho PA, PG, português eu tenho período composto por coordenação e física eu tenho lei de Coulomb porque eu vou rever toda essa parte de elétrica. A parte de aula ao vivo, eu montei meu horário. Alguns dias eu tenho aula às 11h30, terça eu tenho redação, quarta atualidades, quinta inglês e depois todos os outros dias da 1h10 até às 6 horas eu tenho aula. Então, como eu disse pra vocês, ó, ontem aqui eu coloquei as aulas atrasadas, domingo eu fiz a parte de dinâmica, que era da Física 1, e Cordados parte 1, porque História, Biologia e Química, Biologia 2 nesse caso, né, e Química 2 e 3, eu tô certinho nas aulas. Então eu já passei pra terça-feira, por exemplo, na terça-feira eu tenho essa Biologia aqui, que é a Biologia 3, que tem a parte de Cordados. Por exemplo, História da terça-feira eu tô certinho também. Literatura também, aí gramática eu vou fazer pela Sala do Saber. Enfim, aí ontem eu fiz a parte de dinâmica e cordados parte 1, hoje eu tenho que ver a parte 2 de cordados, bioenergética 3, e daí, além disso, eu também tenho que fazer essa parte de matemática, português e física. Enfim, é basicamente isso. Agora eu vou começar com a parte de bioenergética, depois eu vou pra cordados, aí depois disso eu vou almoçar, e à tarde eu tenho todas essas aulas e depois exercícios. Pelo que eu vi, vai dar tempo de fazer tudo certinho. O importante é fazer com qualidade, óbvio. É melhor estar atrasada, mas estar fazendo direitinho todas as aulas, porque assim,
a gente não vai conseguir ver absolutamente tudo, a gente não vai conseguir saber todas as matérias no dia do vestibular, mesmo fazendo 800 anos de cursinho. Então, o importante é que tudo que tu tenha visto com qualidade, tenha visto certinho e tu realmente saiba aquele conteúdo. Então, é meio que nisso que eu tô focando. Esse meu primeiro semestre é pra isso, porque tem muitos conteúdos que eu sei o básico, ou eu sei me virar no conteúdo, mas eu realmente não tenho um domínio tão bom nele. Então, por isso que eu tô voltando, por isso que eu tô assistindo aula e fazendo lista de exercício, e esse é o meu plano pra esse primeiro semestre. Eu pensei em acabar ele no final de junho, mas provavelmente eu vou estender ele pro final de julho, e tudo bem, sabe? Um mês a mais, o importante é que eu faça com qualidade, e depois disso eu só vou fazer prática de prova. Então, por isso que tem que estar tudo bem consolidado, eu só vou voltar em coisas bem pontuais. Redação eu também tô deixando pro segundo semestre, eu já fiz algumas aulas de redação nesse primeiro, já fiz alguns textos, eu já entendo a estrutura do texto, tudo mais. Eu preciso agora de repertório para alguns temas específicos e continuar mantendo uma prática para, obviamente, não esquecer e não perder o ritmo, mas o meu foco total para redação vai ser no segundo semestre, não nesse primeiro. Esse primeiro eu quero criar bagagem sobre outros assuntos e tudo mais. Como redação é uma coisa que eu sempre fui relativamente bem, não é uma coisa que eu tô tão preocupada nesse primeiro semestre. E eu acho que, no fim, tudo vai dar mais ou menos certo, pelo menos a gente espera. Mas enfim, agora eu vou estudar e é isso. Feliz 4 de maio. Hoje é terça-feira, dia 5, e agora são 9h25. E bom, basicamente, ontem eu consegui fazer todas as aulas, as que eu queria fazer que estavam atrasadas da apostila 3, que era a segunda parte de cordados, que foi basicamente uma fisiologia comparada, e bioenergética 3, que foi basicamente as fontes fósseis de energia não renováveis. Aí à tarde eu tive história, que foi economia do segundo reinado, tive uma continuação de dinâmica, que foi basicamente a aplicação das leis de Newton para elevadores, aquela parte de soluções e solubilidade em química, e também tive, o que mais? Tecidos vegetais, parênquimas, tecidos de revestimento, enfim. Mas basicamente o que aconteceu foi, eu não gosto de ter aula à tarde por um simples motivo: eu não consigo fazer os exercícios no mesmo dia que eu tive a aula. Isso me incomoda um pouco, porque daí parece que eu tô desorganizada e me deixa meio ociosa, mas como as minhas aulas são à tarde, eu não sei o que fazer a respeito disso. Depois das 6 é praticamente impossível estudar aqui em casa, então eu tô planejando deixar os exercícios pro dia seguinte, o que é até legal, porque dá aquele tempo maior pra revisar depois que tu fez a aula, mas mesmo assim me dá meio um pouquinho de ansiedade, que parece que eu tô atrasada. Mas enfim, então hoje, agora de manhã, eu tenho que fazer esses exercícios de ontem, daí eu tenho que fazer uma aula, a terceira parte de cordados, e uma aula de física, que eu acho que é magnetismo, eu não sei, eu só anotei aqui a frente certinho, mas eu não anotei o assunto. E daí depois disso eu tenho as aulas do dia. As minhas aulas começam 1h10 e vão até as 6 horas da tarde, e daí os exercícios das aulas de hoje à tarde eu deixo pra amanhã de manhã, e assim por diante. Mas é basicamente isso. Agora eu vou estudar, porque já são quase 9h30 e...
Então, agora já é 11h40 e eu passei a manhã fazendo os exercícios do dia de ontem e fiz uma aula de magnetismo e os exercícios da aula de magnetismo. Aí eu fui começar a terceira parte de cordados, contando que a quarta parte de cordados e última ia ser hoje ao vivo. Acontece que a gente teve um problema com as aulas e a aula 3 sumiu. E eles já mandaram a parte 4, o que significa que hoje o professor já vai para uma outra aula, ele já vai sair de cordados. Só que essa aula, de alguma forma, ela é continuação, porque o poliedro ele faz toda a parte de zoologia, e daí quando ele termina mamíferos, ele entra na parte de sistema, tipo sistema respiratório, que seria hoje. E eu gosto de assistir tudo certinho nessa parte de zoologia, porque daí eu já posso ir fazendo quadros comparativos. Por exemplo, eu tive peixes, daí eu vou para anfíbios, daí a gente consegue comparar diferenças entre peixes e anfíbios, depois entre répteis e anfíbios. E daí o que acontece? Essa parte 3 de anfíbios e répteis, ela caiu num limbo, ninguém sabe onde tá essa aula. E a parte 4 de aves e mamíferos, que eu pensei que ia ser ao vivo, ela veio nomeada como parte 3. Então por isso eu nem tinha aberto ainda, eu abri só agora que eu sabia que era a parte 3. E daí eu tinha entendido que a parte 4 ia ser ao vivo. Mas enfim, eu não quero começar a parte de sistemas antes de terminar toda a parte de zoologia. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer anfíbios e répteis pela sala de saber. Aí depois eu volto pra aula que eles mandaram gravada de aves e mamíferos. Só que daí o que ocorre? Eu vou, hoje durante a aula ao vivo, ao invés de eu assistir a aula ao vivo, eu vou fazer a parte de aves, pelo menos, e eu vou deixar mamíferos e a parte de sistema respiratório, que, assim, eles vão dar ao vivo, mas daí a aula fica ali gravada, eu posso assistir depois. Aí eu vou fazer no sábado de manhã, porque esse final de semana eu não tenho simulado. Yes! Então no sábado, como eu já ia ter que fazer os exercícios da sexta tarde, eu vou fazer essa parte de mamíferos e essa aula de hoje à tarde ao vivo, que seria sistema respiratório. Então agora eu vou ver um pouco de anfíbios e daí durante a aula ao vivo eu vou usar esse tempo para fazer a parte de répteis e aves. E vai ser meio que isso. E assim, eu só tô falando sobre isso porque, né, quem se importa, porque imprevistos acontecem em qualquer cronograma, então é por isso que quando tu faz o cronograma, não é muito interessante deixar tudo muito apertado, porque pode dar alguma coisa errada e daí não vai ter tempo pra fazer as outras coisas, ou enfim, vai acontecer isso que acabou de acontecer comigo. Então assim, é muito importante deixar durante o dia e durante a semana espaços de tempo pra imprevistos, porque eles sempre acontecem, algumas coisas demoram mais do que deveriam, ou enfim, algo dá errado assim, e enfim, é só esse o recado. Agora eu vou estudar anfíbios e sei lá se vocês entenderam o que eu tô falando, mas é isso. Acabei de desenhar o crocodilo mais feio do mundo. Uma coisa que eu gosto muito de estudar em casa, seja por aula gravada ou por aula ao vivo, porque querendo ou não, a aula ao vivo tu ainda pode pausar, é que, por exemplo, às vezes o professor durante a aula ele dá um exercício e logo depois ele vai fazer esse exercício. Então eu posso pausar o vídeo, fazer o exercício e ver se eu soube ou não fazer e logo depois já assistir essa explicação dele. E assim eu já posso ir adiantando e vendo se essa aula que eu tô assistindo realmente tá fazendo algum sentido, se eu realmente tô entendendo o que eu tô estudando, sabe? Eu tô aqui assistindo essa aula de refração. Aqui tá a minha anotação de aula de refração, e daí aqui eu já fiz os exercícios, e daí logo depois ele já explica, então eu já consigo ver se eu realmente tô entendendo.
Enfim, não sei se é uma coisa que vocês costumam fazer, mas pra mim funciona muito e torna muito mais eficiente assistir aula. Eu já disse pra vocês que eu gosto muito e pra mim é importante porque eu sou muito auditiva e visual. Então pra mim é muito mais importante assistir aula do que pegar uma apostila e ler a apostila e grifar, por exemplo. Algumas aulas que eu não faço anotação, eu grifo a apostila pra ir acompanhando com o professor. Eu sinto que fazer a anotação faz, assim, sempre que eu escrevo alguma coisa eu lembro pro resto da vida, é bizarro. Mas de qualquer forma, eu comecei fazendo isso pra me manter mais concentrada na aula. E às vezes a aula é muito teórica e tudo mais, e eu não quero ficar escrevendo. Eu vejo que escrever me atrapalha mais do que realmente acompanhar a aula grifando. Então algumas aulas eu faço isso. Mas assim, pra mim funciona bastante, não sei se pra vocês vai funcionar, mas é uma dica, então. Mas é basicamente isso, agora eu tenho que terminar essa aula. Hoje é sexta-feira, dia 8, e agora já é 1h da tarde. De manhã eu estudei a parte de genética, gametogênese e mamíferos, ou seja, eu tô com uma aula atrasada que é sistema respiratório. Só que eu vou deixar pra semana que vem, algum dia de manhã. Algum dia não, provavelmente na terça, porque na terça-feira é o dia que eu tenho essa mesma frente. Mas, enfim, não vou me matar pra fazer esse final de semana. Eu, inclusive, até recebi um comentário agora e fez eu pensar que eu não esclareci isso. Quando eu falo que eu tenho que fazer muitas aulas e que eu tenho essas aulas atrasadas, eu não falo só sobre assistir a aula. Tanto que... Cadê meu planner? Quando eu assisto a aula, mas eu não faço os exercícios dela, eu nem dou check. Eu tenho uma aula aqui, ó, de quarta-feira, que eu ainda não fiz todos os exercícios, que é de soluções. Eu pensei que fosse meio óbvio, mas na verdade não é, né? Quando eu digo que eu tenho 4 aulas pra fazer hoje, eu digo assistir a aula e fazer exercício. Muita gente achou que eu não tô fazendo exercício e que isso é um problema. Pra mim é até mais fácil fazer exercício, a pior parte pra mim é assistir a aula, porque sei lá, uma aula que eu levo 40 minutos pra assistir e pra fazer anotação, eu levo menos de 20 minutos pra fazer os exercícios. Então pra mim fazer exercício é a parte mais tranquila. Então só pra esclarecer, quando eu digo que eu fiz a aula, significa que eu também faço o exercício. Só que daí essa semana eu tô fazendo os exercícios normalmente no dia seguinte. Então, os exercícios de ontem eu fiz hoje de manhã, dia antes de ontem eu fiz ontem de manhã e assim vai. Tem dia que eu consigo fazer no mesmo, assim, eu termino todas as aulas e daí, sei lá, mais 6 da tarde eu consigo fazer todos os exercícios, mas nem sempre isso acontece. Ou às vezes eu faço todas as aulas da manhã e daí, sei lá, ainda são 11 horas. Aí eu vou fazer os exercícios dessas aulas que eu assisti. Enfim, ainda tenho alguns exercícios pra fazer que eu vou deixar pro final de semana. Hoje eu tenho aula até às 6, só que eu tenho psiquiatra e psicólogo depois disso. Então eu vou, provavelmente, eu não vou assistir essa última aula, que é de química. E daí eu vou deixar pra semana que vem ou pro domingo, não tenho certeza. Mas, enfim, vai ficar tudo certinho, no fim das contas é isso que importa. Eu tô tentando ver o copo meio cheio, porque... ver ele sempre vazio só te deixa mais exausto e nunca te deixa contente com nada, e acaba que depois de um tempo isso se torna muito problemático e às vezes até faz tu se auto-sabotar e desistir das coisas. E o copo nunca vai estar cheio, né, transbordando, então assim, sejamos honestos, porque se fosse assim a gente nunca ia parar de estudar, porque vestibulando tem muito assunto pra estudar, tem assuntos quase infinitos, eu não sei de onde eles surgem, tem muita coisa, a gente podia estudar 24 horas por dia, mais de um ano que a gente ia ter assunto pra revisar. Então eu acho que o que importa é que a gente faça tudo que a gente consiga fazer com muita qualidade, porque ninguém vai chegar na prova sabendo fazer tudo. Opa, cadê? Oi, peraí, eu tô terminando de gravar vídeo, mas pode continuar aí, não tá aparecendo
só fui interrompida pela minha amiga, a gente tá aqui no Skype, a gente estuda juntas. Oi, Amanda, que provavelmente tu tá assistindo o vídeo, né? Que se não estiver assistindo eu vou te processar. Mas enfim, eu e a Amanda a gente tem estudado juntas quase todos os dias. E isso é muito interessante. Se você tiver um amigo que estuda com você, que também tá estudando pro vestibular, pra faculdade, qualquer coisa do tipo, estudem juntos por Skype. A Amanda estuda lá e eu aqui, a gente não tá estudando a mesma coisa, é só uma companhia e é bem legal. Mas enfim, eu já vou encerrar esse vlog aqui de qualquer forma, porque depois eu só tenho alguns exercícios pra fazer e daí provavelmente eu vou fazer no domingo mesmo. E semana que vem a gente faz outro vlog. Na verdade, semana que vem é a semana que vocês estão assistindo. Eu vou tentar publicar esse vídeo na segunda e ver o que vocês acham. Mas enfim, é basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo. Quer dar tchau?